Olá, sou Luciano Machete, mais conhecido como O Pinguim, tenho 42 anos de idade, nascido e criado em Itapevi, sou mecânico de bicicleta, também sou guitarrista e vocalista do Torrencial. A música entrou na minha vida quando eu comecei a praticar o BMX, porque a música influenciava muito nas manobras. Então sempre quando eu ia treinar ou campeonato, ou fazia uma viagem para entrar em outras cidades, eu levava comigo um Walkman com as fitas cassete, com várias bandas hardcore, metal, que aquilo inspirava a andar de bike, aquilo era uma adrenalina. Depois, o tempo foi passando, a gente passou para MP3 e tal, mas o primeiro contato com música foi andando de bike. Até hoje também é assim. Depois, em meados de 2000, meu irmão começou a tocar bateria numa banda de metal. E eu era o hold dele, emprestado, né? Então eu carregava pratos, pedestais, conheci várias pessoas. Nessa mesma época, um amigo meu de longa data, o Carlos, ou Carlão, ele também tinha uma banda e ele estava precisando de vocalista. Aí um dia ele fez o convite, eu logicamente não queria tocar, não queria cantar. Aí meio que eles chegaram aqui na minha casa e me sequestraram. Aí falei, beleza, né, meu? Os caras tocam Sepultura, que eu gosto pra caramba, uma das bandas que eu mais ouvi na vida. Vamos lá. Pensei, vocalista é só gritar, tudo beleza. Bom. Segunda tentativa de cantar Refuse Existe, eu já tava sem voz e quase desmaiando, cara. Tanta pressão na cabeça. Então foi isso aí. Aí, depois que eu passei esse teste pra tocar, pra ser vocalista, aí a banda, toda hora que a gente ia fazer músicas novas, chega uma parte que uma guitarra só não fazia sentido, ela ficava um vazio. Aí foi então quando eu me interessei em querer aprender guitarra. Aí fui lá, comprei uma guitarrinha bem xing-ling, porque é o que eu tinha na época. O Carlão me passou uns exercícios de dedo, power chords, quinta, tal, 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 ficar tentando tocar uma música. Cara, eu fiquei tentando tocar um riff do Kiss, horas e horas para aprender a posição dos dedos. Aí na época eu não tinha um amplificador, porque era muita grana e eu não tinha grana nessa época. Aí eu peguei um 3 em 1 que eu tinha, fiz aquela famosa gambiarra do P2, P10 do cabo, liguei na guitarra, liguei no 3 em 1, plum, saiu o som. Falei, pronto, tem um ampli. Só que não tinha nada a ver com ampli, mas saiu o som, dava pra ouvir, dava pra treinar. Então foi meu primeiro ampli de guitarra, na verdade foi um 3 em 1, que durou bastante tempo, na verdade, né? Aí depois a gente foi se aprimorando e comprando os equipamentos. Mas meu primeiro contato com a guitarra foi graças ao Carlão e a banda dele. Ah, como eu sou fã do Sepultura, lógico, quando eu comecei a tocar guitarra, qual era a minha referência? Max Cavalera, Sepultura. Aí comprei uma guitarra Xing Ling lá da Santa Efigênia, que era o mesmo modelo. Aí cheguei em casa, tirei as cordas de baixo, que nem ele tocava só com quatro cordas, falei, pô, vou tocar só com quatro cordas também, né? Aí me achava o guitarrista. Aquilo lá foi muito engraçado. Hoje olhando pra isso, eu falo, cara, nem sei porque eu tirei as cordas, tá ligado? Mas eu tirei. Mas a primeira guitarra foi baseada nesse modelo. Aprendi muito tocando guitarra também, tocando as músicas do Sepultura, do álbum que eu vendi. Tipo, aquilo lá foi meio que a escola de guitarra pra mim. E em 2001, já com a banda, tocando com a banda, a gente ensaiava longe do centro, que todo mundo morava no centro de Itapevi, e o Carlos, a gente ensaiava na casa dele, ele morava lá em Montserrat. E era inviável para três se deslocar para lá, devido à grana, tempo, transporte público, ficava esperando o busão demorava pra caramba, a gente chegava atrasado. Fora que tinha que meio que desmontar a sala dele para ensaiar e depois remontar a sala dele. Então em 2001 eu cheguei na minha mãe e da minha avó, falei, tô com a banda e tal, quero ensaiar em casa. Elas deram o aval, beleza, desmontei meu quarto, fiquei uma cama só, que eu só usava ela para dormir, quando ensaiava tirava também. Fizemos aquele tratamento acústico com caixa de ovo e começamos a ensaiar. O mais legal é que, com pouco equipamento que a gente tinha na época, a gente fazia um som bem bacana. Só que aí, com o tempo, a gente vai meio que criando referência, aprendendo um pouco mais. Aí falei, não, vamos fazer um estúdio de verdade. Então, em 2008, já nasceu o Mulambo Studio, que era em outra sala, que era uma sala, que era o meu antigo quarto, que é na parte de cima da minha casa. Lá a gente ensaiou bastante, todas as músicas do CD que a gente lançou
foram criadas nesse Mulambinho, que era a antiga sala. Em 2012, eu falei, vou aumentar a sala, porque lá era muito apertado. Até para 4 pessoas, que era o nosso caso, era muito apertado. Aí como em casa tinha um terreno que não é, era um terreno meio que perdido, não ia fazer nada, não ia fazer garagem, nada. Aí eu cheguei, falei pra minha mãe, pra minha avó, né, se eu podia fazer essa obra. Elas liberaram. Então em 2012, meio que eu desenhei no papel de cabeça como seria isso aqui. 2012, 2013 eu juntei uma grana, fiz um esquema com a minha empresa, ela me ajudou bastante a ter a verba para construir e a gente construiu essa sala. Hoje essa sala é meio que uma realização pessoal. Não dá dinheiro, eu não vivo dele, mas é uma coisa que eu queria muito ter. Não só assim pra banda, mas pra cena de Itapevi também. Né? Ter um estúdio com equipamento legal, ajudar as outras bandas, organizar festival pra elas tocarem, incentivar a galera. Então isso aqui é meio que um ponto de referência. Tocando guitarra e tendo uma banda, eu meio que consegui arrumar uma válvula de escape pro meu estresse. Quando a gente montou a banda, a gente não pensava em ser grande, assim, ou fazer shows fora de Itapevi. Nesse meio tempo, a banda tem 12 anos. A gente já tocou com várias bandas que pra gente somos ídolos dela. Né? Dividir o palco então foi uma sensação incrível. E você tá tocando as suas músicas e vê uma pessoa cantando o refrão, isso já é uma coisa que vale muito a pena, todo o esforço que você passou no passado. Então hoje, eu não consigo viver sem tocar. Tocar é como uma válvula de escape, é uma terapia. Tanto é que nossas quintas de ensaio se chama ensaioterapia, onde durante 3 horas a gente esquece um pouco do mundo lá fora, toca, é feliz, né? Tem o apoio da família, que entende. Então, esse é a nossa válvula de escape. Acho que sem a guitarra hoje, eu seria um cara muito infeliz. Assim como também sem as bikes, que uma coisa complementou a outra, né? E fora isso, em casa eu também toco, quando eu tô fora do estúdio toco. Quando eu crio alguns riffs eu mostro pra minha família, pros meus filhos, pra minha esposa, se tá legal. Então a cabeça meio que vai trabalhando junto com a guitarra. Então a guitarra faz parte da minha vida. Apesar de ter começado a tocar muito velho, com 25 anos de idade, posso dizer que pra mim ela sempre estava lá. Ela estava adormecida. Até o dia que eu falei, pô, você é um guitarrista. Um guitarrista de barulho, mas eu sou um guitarrista. Atualmente eu conto com a coleção de 9 guitarras. São guitarras que para mim têm um valor especial, guitarras com ponta, guitarra de metaleiro. Todos os modelos que eu tenho têm pontas, tanto é que eu tenho o lema que se não tiver ponta não serve para mim. Trouxe algumas que eu tenho usado bastante ultimamente, né? Vou mostrar um pouco delas. Tenho essa Jackson que pertenceu ao Marcão da banda Claustrofobia, uma banda que foi e é ainda uma puta inspiração pra gente, com o Torrencial. É uma guitarra que já fez muita tour na Europa com ele, né? Uma guitarra bem montada, tem uns adesivos, não tirei nada desde quando eu peguei dele, né? É pau pra toda obra, como a gente fala. Fiz bastante show com elas também, acho que entre 2014 e 2016, acho que eu toquei bastante com ela. Tenho essa outra Jackson, né? O legal dessa guitarra em si não é a guitarra, é a história dela, né? Eu ganhei de um amigo, Calisto, grande Calisto. A gente tava numa festa aqui em Itapevi, tava rolando umas bandas. Aí eu conversando que ele tava vendendo essa guitarra, conversando com ele. Aí gente falando e tal, e aquela guitarra? Ah, mano, todo mundo fica mendigando, ninguém quer nada, tal, não consigo vender. Aí eu tava loucão, eu falei, cara, então dá ela pra mim, né? E pra minha surpresa ele respondeu, não, beleza, é sua. Só que como a gente tava numa festa, cerveja, tava todo mundo loucão, aéreo, eu achei que era areia, né? Aí passou 2 dias ele mandou uma mensagem pra ir buscar a guitarra. Na verdade eu nem acreditei, cara. Pô, e eu gosto dela pra caramba. Troquei o captador, que para metal, como não regra, mas a maioria das bandas usa o MG81, que é um captador ativo. Eu acho que 80% dos guitarristas de metal usam esse captador. Coloquei nela e tô usando ela bastante. Os últimos shows que a gente fez foi com essa aqui. Foi um presente, um baita de um presente, diga-se de passagem. E a última
Que essa aqui tem uma história legal. É uma Jackson Demolition, que é inspirada no guitarrista do Machine Head, uma banda que eu gosto pra caramba. Tem até tatuagem dela também. Ela pertencia ao Alex do Andraus, que desde a primeira vez que eu vi ele tocando, eu falei: Alex, se um dia você for vender essa guitarra, eu compro. Aí passou uns um ano, 2 anos depois disso, ele, pô, tô vendendo a guitarra, quer ficar? Aí a gente fez um bem bolado, Casas Bahia, em 300 milhões de vezes, e eu peguei ela. Cara, é uma guitarra fantástica, cara. Eu gosto dela pra caramba. Ela é bonita, assim, tá, uns detalhes dourados, legal de tocar. Também tem os captadores em MG. Então, minha vida é basicamente só guitarras Fly V ou com pontas, né? E essas são as que eu uso ultimamente. Essa em especial também. É isso.